Bom, pessoal, boa tarde. Vou apresentar agora o progresso da presente semana. Nesta semana esteve trabalhando com o problema de fusão de planos entre quadros. Para isso, vou apresentar a seguinte agenda. Inicialmente vou definir o problema, depois disso vou apresentar a aproximação que inicialmente trabalhamos. Após isso vou apresentar outras aproximações que já foram publicadas na literatura. E no final, as conclusões preliminares e o trabalho para as seguintes semanas. Bom, começamos com a formulação do problema. Consideramos a existência de um armazém com um conjunto de caixas, uma estiva e um operário que tem uma câmara fixada no seu corpo. O operário tem que pegar essas caixas em uma sequência predefinida e levar cada uma das caixas a uma pose também predefinida na estiva. No processo, estamos pegando um conjunto de imagens e por cada grupo de imagens estamos calculando um mapa de planos, assim como temos um conjunto de mapas de planos na saída. Aqui temos alguns detalhes dos planos adjacentes, o plano número 4, o mapa de plano 4 e o mapa de plano 5. Notem que vamos a ter nestes mapas de planos objetos que chamamos de gemeos ou repetidos. Por exemplo, o plano número 5 no quadro 4, que é este que está aqui, foi concluído a partir do mesmo objeto que este que está aqui, o plano número 2 do plano 5. Estes dois que estão aqui, 4, 5 e 5, 2, são duas instâncias do mesmo plano na realidade, tá? Nós chamamos eles de planos gemeos, mas não é o único tipo de planos gemeos que identificamos aqui na nossa base de dados. Temos outros gemeos, por exemplo, temos o primeiro foi este aqui, os planos não ocluídos. O segundo, os gemeos com superfícies superpostas, como o caso do plano 5.7 e o 54.4. Notem que este que está aqui, o 54.4, é um plano muito mais grande e está talvez um plano errado, porque está fusionando dois planos na vida real, tá? O plano 5.7 é mais preciso e seguramente foi adquirido numa distância menor entre câmara e objeto, em contraste com a distância quando foi adquirido o plano 54.4. E outro plano é o plano gemeo com oclusão parcial. Neste plano temos o exemplo do 4.12 e 54.3, tá? Notem que o plano 4.12 está bastante diferente que o 54.3 e isto é consequência de que quando foi estimado o plano 4.12 existia uma oclusão. Tínhamos uma caixa aqui na parte superior da caixa que estamos graficando. Por causa disso, somente contávamos com alguns pontos do plano superior e com esses pontos o algoritmo conseguiu estimar o plano 4.12. Esses são alguns dos planos gemeos que já identificamos. Também é possível que tenhamos mais tipos de planos gemeos. Além disso, temos que ter em conta a existência de um erro que chamamos o drift error. O drift error. Esse erro está relacionado com um deslocamento na posição e na orientação dos planos e um deslocamento que geralmente é acumulado no tempo e tem pelo menos três fontes que são a câmara, o algoritmo de SLAM e o algoritmo de segmentação de formas, que neste caso foi o Efficient Ransack, tá? Com estas definições, a meta é reduzir o drift error nos segmentos de planos que já foram identificados e reduzir a redundância entre segmentos de planos também. É decir, não queremos trabalhar com segmentos de planos repetidos, tá bom? Quais são as assumptions? Basicamente queremos trabalhar com ou assumimos que os frames que foram adquiridos no princípio do processo de escaneio da cena são aqueles que têm o menor drift error e os planos que foram mapeados
numa distância câmara-objeto dentro de uma faixa predefinida também, terá o menor erro de posição e orientação, tá bom? Com isso em mente, nós definimos uma solução. Inicialmente abordamos a pergunta de como identificar os planos gemelos, e aí trabalhamos com um conjunto de thresholds de similitude entre parâmetros dos segmentos de planos. Nós usamos três parâmetros que foram o centro geométrico do plano, do segmento de plano, esta métrica que é intersection over union entre segmentos de planos, e ângulo entre duas linhas dos segmentos de planos, as linhas L e 1, tá? As linhas de menor comprimento entre eles. Bom, além disto, nós definimos uma forma ou uma estratégia que foi manter a informação nos primeiros frames, porque nos primeiros quadros, porque essa informação ia ser a informação com menor erro de drift, menor, não só do SLAM, sino das três fontes que já mencionamos. Além disto, nós fazemos uma comparação somente entre planos, segmentos de planos tipo top, tipo XY e CY, tá bom? Na primeira prova, este foi o resultado. Nós fizemos uma prova com os frames 2 até o 5 da nossa base de dados. Aqui conseguimos, digamos, a vantagem do resultado foi que conseguimos remover todas as redundâncias, não temos nenhum plano redundante, e existiam alguns planos superpostos. Por exemplo, este plano 5.7 e 5.10 no frame 2 foi superposto por um único plano, e isso foi removido e foi resolvido da forma esperada. Essas são as vantagens. Quais foram as desvantagens? Que conservamos os planos menos densos em algumas situações. Por exemplo, aqui o plano 2.9 foi conservado em lugar do plano 5.2, que era um plano muito mais denso, porque foi adquirida uma distância menor entre câmara e objeto. Por que nos interessa manter aqueles planos mais densos? Porque finalmente eles estão associados com um menor erro de tamanho. Neste caso, aqui fizemos uma prova para um dos planos, no plano 2.9, estes são o tamanho, e no plano 5.2, este que está aqui abaixo é o tamanho. Aqui está o ground truth desse plano. Então conseguimos ver que o plano 5.2 está muito mais perto do ground truth que o plano 2.9, e isso é consequência da densidade de pontos que foi concluída nessa adquisição no quadro 5, tá? Depois disso, tentamos resolver aqueles problemas, aquelas desvantagens identificadas, assim que modificamos a estratégia. Aqui priorizamos os planos mapeados em uma distância predefinida, nessa faixa de min de max. Este foi o resultado que está aqui. Conseguimos preservar os planos mais densos, como está aqui, e também conseguimos continuar separando os planos que antes tinham superposição. Ainda não resolvimos alguns outros problemas, também não hemos identificado outros tipos de Gmails que existem na base de dados. Aí passamos a pesquisar analisar outras aproximações ao mesmo problema. O primeiro trabalho que limos foi este de Oliver 2018, na secção Stable Shape Matching. Eles definem uma fusão basada em três estratégias. Inicialmente, eles definem uma distância especial para pontos entre planos. Esto foi necessário porque eles trabalham com um modelo genérico de plano que está composto por uma normal e um ponto arbitrário no plano. Então não podem simplesmente pegar a distância entre os dois pontos que representam dois planos, pues porque esses planos são arbitrários.
No meu caso, eu estou trabalhando com o centro geométrico do plano, então não teria o mesmo problema. A segunda estratégia inclui reduzir a influência do Drift Slam, e para isso eles utilizam três fontes de dados cada vez que vão fazer uma fusão. Eles utilizam o plano que chamam o plano C, que é o penúltimo plano, ou a penúltima forma detectada, o plano que chamam o plano V, que é o resultado da última fusão, ou da fusão atual, e o plano que chamam de a linha, que é o plano que estão utilizando para fazer a próxima fusão, o plano que detectaram recentemente. Tá? E aí, com esses três, eles fazem a fusão. Não usam somente dois planos, sino utilizam esses três planos. E a terceira parte da estratégia é utilizar um thresholding adaptativo. Eles definem um fator de escala S para cada um dos thresholds definidos no processo de umbralização. E com os parâmetros que eles utilizam, eles têm esse comportamento que está aqui. O fator S tem valores que vão desde um número grande até o número 1. Quando o número de amostras é 150 ou maior, fica no número 1. E quando o número é menor do que 150, vai crescendo o fator S, fazendo com que seja mais difícil que exista um match entre dois planos. Também revisamos o trabalho de Rafael e outros 2019 na secção 3.2, que se chama Shape Fusion. Aí a meta era fusionar diferentes formas que perteneciam a um mesmo objeto, mas estavam contenidos no mesmo quadro. No nosso caso, estamos tratando de fusionar mais entre diferentes quadros, essa é uma diferença importante. Como foi que eles identificaram as formas para fusionar? Aí eles compararam os parâmetros da forma com thresholds predefinidos também. Como eles fizeram para fusionar os parâmetros? Utilizaram uma média ponderada entre os valores dos parâmetros e a média, o resultado dessa média era o resultado do plano fusionado. E tinha um caso especial de formas que não faziam match com nenhuma outra forma para ser fusionadas. Então eles definiram um fator de inclusão e, bom, se somente mantinham o registro daquelas formas que satisfaziam 4 critérios, que eram o número de pontos, a dispersão, a distância e o rádio. Aqui o rádio era especialmente para a forma cilíndrica e a forma esférica, para o plano não utilizavam esse fator. Qual é a relação deste trabalho com o meu projeto? Bom, esta etapa de Shape Fusion foi motivada pelo tipo de nuvem de pontos que eles estavam obtendo. O slam deles era um slam baseado em características, assim que a nuvem de pontos era dispersa. Então, e além disso, eles tinham múltiplas formas para identificar, como por exemplo cilindros e esferas. Essa foi a motivação, era muito difícil identificar essas formas com essa nuvem de pontos dispersa. Mas no meu caso, eu estou utilizando um slam direto, bueno, na realidade um slam híbrido, mas o resultado da nuvem de pontos é bastante denso. Então, acho que essa ideia pode ser utilizada em meu projeto, mas redirecionando um pouco o propósito. E aí acho que poderia ser útil no caso dos planos como este que está aqui, o 27.6 e o 27.15, que foram mapeados em dois clusters diferentes. Poderíamos, por causa da oclusão, né? Porque tinha uma caixa aqui em cima que não permitia olhar os outros pontos. Outras coisas para destacar é que eles utilizam um modelo de planos
mas eu estou utilizando um modelo de segmento de planos que tem mais dados para caracterizar um objeto. Isso poderia ser uma vantagem. E eles utilizam também uma métrica que uno está usando neste momento, que eu gosto muito dessa métrica, que é a distância promedio dos pontos em uma forma para a nube de pontos original. Essa distância também é bem discriminante para decidir se duas formas são fusionadas ou não, ou qual é a forma que tem mais peso quando estamos fazendo a fusão. A outra secção importante neste artigo foi a secção 3.3 de Shape Matching. Aqui o propósito já era fusionar formas, mas que perteneciam a diferentes frames e descreviam o mesmo objeto na cena. Como foi que eles identificaram essas formas? Bom, aqui tem 4 passos básicos. Inicialmente eles calculam um bounding box em 3 dimensões para o shape. Luego, além disso, no passo 2, eles identificam os bounding box que tem intersecção com o bounding box que foi calculado no passo 1, mas que pertencem ao frame, ao quadro anterior. Esses frames vão ser os candidatos para fazer um match. Aí, logo disso, eles calculam um score S para cada candidato e finalmente eles selecionam o shape com o máximo score e com esse que está aí fazem um match. Esta é bastante elaborada a forma de identificar as formas com que vão fazer o match. Eles também definem uma estratégia para gestionar os outliers, as formas outliers entre quadros, que é bem interessante. Eles fazem um rastreamento das detecções promédio no longo do tempo e usam esse dado para filtrar as formas que são outliers. E como se relaciona esta parte com o meu projeto? Esta estratégia especialmente estratégia bem interessante, poderia ser utilizada, totalmente compatível com o meu projeto. E gosto muito também dessa estratégia de gestão de outliers, porque ela poderia ser utilizada numa situação bem particular que ainda não foi resolvida no meu projeto, que é como vamos a gestionar as caixas que estão desaparecendo da zona de consolidação. Então, esta estratégia que está aqui poderia ajudar a eliminar os planos e as caixas que já não existem na zona de consolidação, porque o operário está pegando cada uma das caixas, tá? As conclusões preliminares são que inicialmente entre as 3 abordagens que apresentei aqui, o mais elaborado é aquele que foi apresentado em Rafael 2019 e tem muito sentido tratar de fazer uma adaptação dessa estratégia para o nosso caso, considerando inicialmente que temos uma nuvem de pontos densa em lugar de uma nuvem de pontos dispersa. Aí já temos algumas ideias aí para fazer as modificações, também considerando que temos menos primitivas, somente estamos trabalhando com planos, também considerando que vamos estar fazendo a remoção de planos da cena cada vez que estamos tirando uma caixa da cena e vamos a voltar para a mesma cena, não? E também sabendo que temos muita informação ou informação adicional dos planos que permitem ter um modelo mais de segmentos de plano do que do plano mesmo, não? Também como um comentário adicional, se conseguimos fazer esta adaptação, eu já poderia me concentrar na parte final do meu pipeline, que é o modelado de cubos a partir de planos bastante confiáveis. Nas próximas semanas vou tentar quantificar o erro que tem meu pipeline, o erro acumulado em posição e orientação para um único plano em múltiplos frames de uma única cena. Acho que é importante porque, de acordo a este erro, nós vamos a definir a estratégia tanto para eliminar ou reduzir o erro e para fazer o shape ou a fusão de planos. E bom, basicamente esse é o trabalho que estou fazendo nesse momento.
Também gostaria de avaliar a viabilidade de adaptar o código que utilizou o Rafael no meu projeto, ou fazer a implementação somente dos critérios que são importantes aí no meu projeto. Estas são as referências e muito obrigado.